Olá a todos, Marques Coach com você. Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Roda a vinheta. Não pula essa parte. Não vai demorar quase nada. Assim, eu queria estar falando sobre um assunto aqui. Antes, queria pedir para você se inscrever no canal. Aperta no sininho. Aperta em todas para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. O assunto que eu quero falar aqui, antes do vídeo começar, é o assunto do like. Se você deixa o like, aquele joinha, a gente vai entender que vocês estão gostando. E, por exemplo, do último vídeo, nós possamos fazer uma parte 2, se vocês deixarem muito like, por causa que ali vocês vão estar ajudando. É como se fosse um feedback do like. Deixa o like, ajuda demais, não vai custar nada, é de graça, a sua mão não vai doer. Agradeço pela sua participação e assiste o vídeo. Olá a todos. O tema que eu quero tratar hoje é a respeito de setembro, 10 de setembro. É o Dia Internacional considerado o Dia da Prevenção contra o Suicídio, em função dos dias que nós estamos vivendo, da sociedade, dos problemas encontrados nos seres humanos. Eu resolvi gravar esse vídeo. O Brasil tem o maior ou a maior taxa de depressão na América Latina, com 5,8% da nossa população, o que é equivalente a 11,7 milhões de pessoas com essa doença. E o que muitos não sabem é que a depressão ela pode se manifestar de diversas formas, cognitiva e emocional. Nós vamos falar aqui nesse vídeo um pouco de 6 tipos de depressão e como elas se manifestam na vida humana. Um deles, e o maior dos 6 que nós vamos falar aqui, é o transtorno depressivo maior. É o maior e o mais comum dos 6 tipos que vamos falar e os seus sintomas. Seus sintomas podem ser irritabilidade, cansaço físico constante, sensação de um vazio dentro de si mesmo, alteração no sono, tristeza, persistência, perda do apetite, sentir muito culpado diante das coisas, se vitimizar por facilidade, pensamentos autolesivos e pensamentos suicídios, que podem provocar sintomas físicos e prejudicar a capacidade de concentração e tomada de decisão. Bom, o que você precisa ficar atento é que esses são sintomas. Por outras razões, o ser pode ter tristeza, mas a frequência da ocorrência é que pode levar a isso. O segundo tópico, depressão psicótica. Além dos sintomas depressivos comuns que falamos, esse tipo de depressão, ele inclui delírios e alucinações que causam uma desconexão com a realidade. O terceiro tópico é depressão reativa. Costuma se manifestar em resposta a situações específicas, como a perda de alguém da família, algum amigo, termos de relacionamento ou perda de emprego. Ela é desencadeada por causas externas, facilmente fácil de reconhecer.
O quarto tópico, o grande, conhecido principalmente pelas mulheres e mães, é a depressão pós-parto, que ela atinge na média de 25% das mães brasileiras, entre 6 a 18 meses após o parto. A causa, ela é uma combinação de fatores hormonais, emocionais e acaba prejudicando a capacidade dessa mãe a cuidar do seu próprio bebê e de si mesma. O quinto item, depressão bipolar, é uma condição em que leva o ser de uma forma intercalada a episódios depressivos, maníacos e hipomaníacos. E o sexto, entre os que nós estamos falando hoje, e por que o sexto? Porque tem outros, além desses 6. Eu escolhi 6 entre eles para trazer aqui para você. É a distimia. Ela é crônica, dura em média de 2 anos na vida do ser humano. Os sintomas são brandos, os cansaços e os desânimos estão com certas presenças diárias. E por que eu estou falando desse tema? Porque nós estamos no setembro, que é a prevenção sobre o suicídio. E esse tema de depressão, ele é um grande fator predominante que leva o ser a ter desistência da sua própria vida e tomar mecanismo que traz sofrimento para toda a família, para os amigos e para a sociedade como um todo. Porque esse número ele vem crescendo dia após dia. E nós temos que ser uns grandes observadores. Observar a pessoa no seu silêncio, ela tem uma grande leitura que nós possamos aproveitar. E o que é importante, você e eu e nós saber o tipo que está atormentando você, um amigo, alguém da família, alguém da sociedade, é entender os diferentes tipos de depressão. É um grande passo importante para a escuta atenta, principalmente quando a pessoa não fala, mas tem a expressão do silêncio. Seja um grande observador e contribui com o processo de salvar vidas. Junto ao pacote desse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre saúde mental. A cada 1 minuto no Brasil, tem um trabalhador que ele afasta por saúde mental. Em média, em 2014, esse número passou de 440 mil pessoas, ou seja, um número extremamente expressivo diante do que nós estamos vivendo. Os transtornos mentais é o terceiro item que mais afasta trabalhador no Brasil, por alguma razão. E o que nós precisamos cuidar para que a pessoa ela não vá ao estado, ao limite. Porque quando a pessoa ela chega ao ponto de tentar o suicídio, é que ela já está no último estágio. E é como se fosse uma construção de uma casa. Quando você pega a chave na mão, todo um processo já foi construído. Agora é o momento de você pegar a chave na mão. Mas nós precisamos entender que para a construção dessa casa houve um projeto. E para a execução desse projeto houve uma mão de obra. Houve etapas a ser construído, a ser executado, a ser gerenciado, administrado. E se você começar a prestar atenção nessas etapas na vida do ser humano, você é um grande convidado a ajudar a salvar vidas e a trabalhar na redução desses números. Porque se o trabalhador está afastando por saúde mental, já é um dos projetos sendo construído. E mais cedo ou mais tarde ele pode terminar numa depressão profunda e entrar na lista do suicídio. E você que está ouvindo esse vídeo, você está sendo convidado a fazer parte daqueles que vai ajudar a tirar a pessoa desse campo. Percebe-se nos dias de hoje que a ansiedade é um grande aliado para conduzir a pessoa à depressão. Pânico constante também é um tópico importante a ser observado.
A síndrome de burnout é um fator que recente o Ministério da Saúde ele está considerando isso também para afastar as pessoas do trabalho. Síndrome, há 10, 20, 40 anos atrás, quase não se via falar ou se via falar muito pouco, e agora isso está acontecendo com frequência. A síndrome do burnout. Estresse emocional com frequência. Crise emocional. O que eu quero dizer para você que estas coisas não é... Tem pessoas que dizem assim, isso é frescura, isso é moleza, isso é vontade de não trabalhar, isso é vontade de não fazer as coisas. Toma cuidado, porque essas coisas são doença. E se elas são doença, elas precisam ser tratadas. E se você está tratando isso como se fosse frescura, você não está dando ouvido ao grito dessa pessoa. E essa pessoa ela pode entrar na lista do Setembro Amarelo. Mais uma pessoa se suicidou por razões da sociedade não prestar atenção. E nós precisamos ficar atentos. Então, ansiedade. Se você leia a Bíblia ou livros históricos, a ansiedade já se falava, ali 60, 70 anos depois de Cristo já falava a respeito da ansiedade. E olha quanto cresceu a humanidade, quanto cresceu a velocidade da tecnologia, um turbilhão de informação que chega para as pessoas todos os dias. E como classificar isso para isso não mexer com o nosso consciente, inconsciente, cognitivo e emocional? Como fazer para que isso não aconteça? Bom, os lapsos eles estão acontecendo, então ansiedade é uma doença, pânico também é doença, síndrome de burnout é uma doença, crise emocional, estresse emocional e quantos outros aqui eu poderia ficar falando, mas tornaria isso muito extenso o vídeo. Agora podemos nós ser um observador. Se nós trabalhar na preparação de uma ação, nós reduz automaticamente os níveis de picos que pode gerar e conduzir o ser a esses tópicos que nós falamos, tanto a depressão quanto a saúde mental. Um deles é trabalhar num bom planejamento, um planejamento onde você olha dentro do teu planejamento o que você tem como forças, o que você tem como oportunidades, o que você tem como os pontos fracos e aquilo que você tem como ameaças. É necessário nós reconhecer os nossos pontos fracos. Há momentos que nós queremos demonstrar que somos fortes, mas nós temos que aceitar que também temos os nossos pontos frágeis, os nossos pontos fracos. E esses pontos fracos, eles podem contribuir com o campo de ameaça. Uma vez que eu conheço isso, eu coloco no meu planejamento como eu vou atuar cada aba dessa, para que traga maior sucesso na minha carreira, na minha vida, na minha caminhada. Um outro deles é controle financeiro. O controle financeiro, ele é uma base bastante forte para evitar que isso aconteça, de você entrar no campo depressivo e saúde mental ou emocional. Uma boa gestão pessoal e profissional. Aqui cabe a você que é líder, professor, você que é pai, que é mãe, ter uma boa gestão dentro da própria vida pessoal, profissional, familiar. Relacionamento, toma muito cuidado, porque às vezes as pessoas entram num relacionamento e é um relacionamento difícil, um relacionamento tóxico, um relacionamento cheio de ameaças, até mesmo provocando o que nós chamamos de, dentro das provocações, de assédio, porque há alguns tipos de assédio. Até tem um vídeo que eu falo a respeito de 5 tipos de assédio. Um deles pode ser assédio trabalhista. Existe os básicos que nós conhecemos e a maioria pensa que assédio é só assédio sexual. Não, tem outros assédios que podem trazer prejuízos muito elevados dentro do relacionamento. Relacionamento não precisa ser só relacionamento familiar, relacionamento
de paixão. Existem aqueles relacionamentos, aquelas amizades que são invasivas, ou aquelas amizades que são perturbadoras, que te coloca você, além do assédio, coloca você em lençóis difíceis de convivência e coloca você sob uma pressão mental. Tem que tomar cuidado com esses também. Que tipo de relacionamento você está tendo com as pessoas, com a sociedade ou com os seus vizinhos, para que não traga um problema na tua saúde mental ou nos teus trabalhos, levando você à depressão. E isso traz depois prejuízos irreparáveis. Domínio próprio frente ao turbilhão de informações que acontecem diárias. Nós estamos numa era em que as coisas acontecem em fração de segundo, não é nem minutos, é fração de segundo. Como que você considera isso como um domínio? Seja uma pessoa humilde e peça ajuda. Lembra-se que o ser humano tem apenas uma vida. Cuidar dela faz bem e muito bem. Então, a você, gestor, a você, líder, a você, RH, a você, professor, a você que tem sobre o seu dia a dia alguém de convivência sobre a sua fala e que acredita em você, seja você uma pessoa a ter uma escuta atenta e observe os movimentos que a pessoa faz. Observe como a pessoa se reage em intervalos diferentes ao longo do tempo que ela está próxima de você. Como que ela responde uma mensagem no WhatsApp. E porque a nossa vida hoje ela é virtual. O dinheiro hoje ele é virtual. Então as coisas estão tornando virtual. O que ainda você precisa prestar muita atenção é que a vida não é virtual. Você precisa prestar atenção nisso. A vida, ela não é virtual. As coisas que vai acontecendo numa velocidade tão rápida, elas sim são virtual. Mas a vida tem um valor muito grande. E você, junto comigo e junto à sociedade que está preocupada com o ser humano, você pode ser um ajudador, um observador, um bom ouvinte para ajudar a salvar vidas. Setembro Amarelo. Marques Coach com você. Se você precisa de uma palestra, se você precisa de um material de aconselhamento, ou até mesmo um diálogo para você disseminar, ou você conseguir reconstruir alguma coisa, nós trabalhamos com desenvolvimento comportamental, pessoal, familiar, profissional, carreira, entre outros. Sempre tem um material preparado de acordo com a sua necessidade. O nosso desenvolvimento é de acordo com a necessidade de cada ser, de cada processo, de cada trabalho, para gerar maior resultado diante do que nós estamos enfrentando. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Bye, bye.